pincel tá bem sujinho. Tá vendo? Todos eles estão bem sujos. Simplesmente água gelada. Aí eu molho todos eles. Nunca molho aqui nessa parte do pincel, porque pode umedecer a cola e aí as cerdas começam a descolar. Uso a luvinha da Sigma, tem um lado para pincel dos olhos e um lado para pincel do rosto. Aí eu primeiro, como esses pincéis são de cerdas sintéticas, eu vi no blog que podia lavar com sabonete antibactericida. Primeira mão eu uso esse daqui, ó, e depois eu lavo com um shampoo de bebê. Então eu começo fazendo movimentos circulares, assim, na parte que está escrito wash. Passo todos eles na primeira mãozada assim na espuma, só para tirar o mais grosso de tudo. Ainda mais esses pincéis de lado, eles ficam muito sujos. E eu tenho que lavar umas várias vezes. Muitas vezes eu nem uso a luva na mão, só coloco a luva assim, ó, encostada na pia e vou passando assim. Olha a diferença como tá. Agora vou lavar mais um pouquinho porque ainda acho que não tá limpo o suficiente. Deixo de molhinho. O sabão tá gosta dos dedos nessa parte aqui de baixo. Daí vamos ter escrito um sabão. Aí com essa parte daqui, a gente dá uma apertada para tirar o excesso de água. E pronto, o pincel está limpinho e de volta ao seu formato normal, que aquela parte ajuda a fazer o reshape, né? Vou fazer isso de novo com todos os pincéis. Lembra da diferença? Eu tinha lavado os pincéis de cerdas sintéticas, agora eu vou lavar os pincéis de cerdas naturais, que eu faço um pouquinho diferente no outro processo. Olha como eles estão bem sujinhos. Uma semana e meia de uso e começar pelos dois de blush. Bem com algumas. Apesar deles terem cerdas naturais, ainda faço a primeira lavagem com sabonete para as mãos, porque ele é antibactericida. Porém, como eles são de cerdas naturais, eu uso o shampoo de bebê, como eu falei, para dar uma maciada, continuar lavando mais. E também não deixar um cheirinho muito bom dessa luva, é que você pode, às vezes, dependendo do tamanho do pincel, lavar até 2 de uma vez, daí você economiza um tempo. Nesse pincelzão de pó, como ele é um pincel de cerdas naturais, eu passo um pouquinho de condicionador
bem pouquinho mesmo, só pra dar uma maciada nas cerdas. Eu nem deixo de molinho, já vou enxaguando, ó, depois. Enxago bem enxaguadinho, também pra não ficar nenhum resíduo de condicionador. Repito o processo todo com todos os outros pincéis. Esse daqui foi meu primeiro pincel de pó que eu comprei em 2009, da Smashbox. E ele ainda tá inteirinho. Sabendo fazer a manutenção deles, fazendo direitinho, tomando cuidado, eles podem durar às vezes 20 anos. Agora eu vou lavar os pincéis de olhos. Vocês vão ver como é bem facinho de lavá-los, porque como eles são pequenininhos, eu vou usar essa parte com a textura menorzinha, que é próprio para os pincéis de olhos. E daí vocês vão ver como que é rapidinho. Apesar de ter um montão, eu faço o quê? Eu escolho por grupo de pincel, por exemplo, eu peguei 3 pincéis que eu tenho aqui de esfumar. E eles são de cerdas naturais. Então eu já vou com os 3 de uma vez e já começo a fazer o mesmo processo que eu fiz com os pincéis de rosto. Esses últimos pincéis, olha quantos eu peguei juntos, 5 de uma vez. E é assim que eu coloco os meus pincéis para secar, nesse estojo da Sigma, também da Sigma, né? De fazer ele ficar no shape novamente. É só colocar aqui. Aqui é elástico. Coloca, encaixa aqui direitinho, ó. Coloca. Ele vai apertar a ponta. E nessa apertada que ele dá, ele vai tirando o excesso de água. E aí você encaixa direitinho assim, ó. Pra poder também voltar na forma dele, pra não perder a forma dele também. E aí eu fiz isso com todos os pincéis. Como eu lavei todos eles ontem, eu já deixei ele secando. Então ele tem isso aqui, ó, como se fosse um imãzinho que você prende um no outro. E daí você coloca eles assim, de pé. Que daí ele vai secar nessa direção, ele não vai trazer água pro cabo do pincel. E os outros pincéis, como eu não tenho 2 desse estojo aqui, eu coloco os outros pincéis assim na toalha. Eu enrolo a toalha aqui na ponta dela. Enrolo a toalha na ponta aqui, ó. Pra deixar a toalha assim. Tento colocar eles na diagonal também, pra eles secarem na direção das cerdas. E não na direção onde tá a cola. Então, como os de olho, eles não precisam ter muito esse trabalho de fazer de perder a forma, porque eles não perdem a forma. Mesmo eu tendo secado ele sem aquela ferramenta ali da Sigma, eles ainda assim continuam no shape deles. Aí, ó, a diferença. Esse kabuki eu lavei ontem, junto com aquele de rosto, que foi o primeiro que eu mostrei agora, pra secar. Ele ainda tá molhado no meio. Aquele lá, ele já tá completamente seco. Então, como eu não tinha espaço pra esse daqui, eu vou tirar esse daqui, já que ele já tá seco. E vou colocar o kabuki pra secar aqui. É meio difícil de colocar esse kabuki por causa dessa parte gordinha dele, mas não é impossível. Pronto. Aí eu deixo ele secando com os outros. Todos os outros que já estão aqui no estojo, eles já estão secos. Eu coloquei pra secar ontem. Esse daqui, como ele é mais denso, ele ainda não tá seco, então eu vou trocar com outro também que já está seco. Vou trocar com esse daqui que seca mais rápido. Esses aí já bem limpinhos e sequinhos, a gente só coloca de volta.
Daí é só você desdobrar e guardar como se fosse uma necessaire de novo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo. Tchau!